Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo da série História da Filosofia Cristã. Estamos aí nessa série, abordando aí, a história da filosofia cristã, não toda a filosofia. A gente não está tratando aqui nessas aulas sobre filósofos ateus, não, apenas sobre os filósofos que eram também teólogos, né? E nós estamos falamos nos últimos vídeos sobre Orígenes, Orígenes de Alexandria, né? Que foi discípulo de Clemente de Alexandria, grande teólogo aí, né? Orígenes escreveu obras importantes, por exemplo, obras que tem em português aí, né? Tem língua portuguesa, publicado pela editora Paulus, por exemplo, Orígenes contra Celso, né? São obras aí que vão fazer a defesa da fé, tá certo? E a gente vai falar um pouco mais sobre ele, né? Teremos muitas aulas falando ainda sobre ele, o sistema da teologia cristã em Orígenes, tá certo? Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Dê o seu like aí, isso. E agora, se não tu esquece, deixa pro final, né? Isso. Maravilha, comente, compartilhe esse vídeo aí, aproveite e compartilhe nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, assim você ajuda a engajar, fazer o canal crescer. Quando a gente compartilha, quando a gente divulga também o canal. Sugiro você que também dê uma olhadinha na nossa playlist depois. Você vai ver que temos outras séries de vídeos, Teologia Paulina, Teologia Pentecostal, temos curso de História da Teologia, nós temos também 17 aulas sobre prolegômenos. O que é isso, pastor? Prolegômenos. Prolegômenos são as palavras introdutórias no estudo da teologia sistemática. Nós temos mais de 80 vídeos, aulas, teologia para iniciantes. Talvez você não seja iniciante, mas você recomenda aí para quem está começando, seguindo, a gente segue uma linha conservadora, ortodoxa, bíblica, tá certo? Então vamos lá. Mas antes, não posso também esquecer de dizer, se você deseja ser nosso apoiador, aqui embaixo nos comentários tem um link do Apoia-se. A partir de R$5 por mês, você vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, vai ser nosso apoiador fixo mensal, né? Você vai entrar na plataforma do Apoia-se, você vai ver que nós temos uma meta financeira. Quando nós batermos essa meta, vamos começar a sortear livro de teologia todos os meses. Ainda, nesse exato momento, nós não batemos a meta, né? Mas só esse ano, 2022, já sorteei 3 livros de teologia para os apoiadores, mesmo não tendo batido meta. Sentindo o coração de abençoá-los, né? Então, quando a gente bater a meta, esse é o intuito. Tá certo? Então, vamos lá. Sistema da Teologia Cristã. Eu estou aqui usando como livro-texto essa obra aqui interessante da editora Vozes, História da Filosofia Cristã, Etienne Gilson. Ele diz o seguinte aqui, ó: já chamamos a atenção para a multiplicidade dos interesses de Orígenes, deixando de parte as obras de caráter exegético e puramente teológico. Procuraremos familiarizar-nos, tanto quanto possível, com as suas ideias filosóficas. Estas se encontram expostas principalmente aí fala que é a obra dele, né? De Principis, uma obra muito importante de Orígenes, que representa a primeira tentativa de sistematização da fé e da doutrina cristã em geral. Ele está falando aqui no século III, pessoal. Orígenes viveu ali no século III, meados do século III, por fato de ter sido um natural de Alexandria, onde a interpretação bíblica era totalmente voltada muito mais para a alegoria. Muitos teólogos também eram filósofos, assim como ele. Então, na teologia dele há muita especulação. Eu já falei isso em outros vídeos, mas para você que está chegando agora, Orígenes chegou até mesmo a ensinar, por exemplo, a doutrina universalista, né? O universalismo, chegando até mesmo a dizer que no final dos tempos, Satanás e os demônios iriam receber o perdão, né? Seriam perdoados e seriam salvos, né? Algo que é estranho às Sagradas Escrituras, né? Mas a despeito disso, ele escreveu obras como Contra Celso, De Principis, obras importantes até hoje, né? Diz mais aqui: a maneira mais fácil de se avaliar o progresso de Orígenes sobre Clemente de Alexandria é um confronto entre a teologia deste último e os princípios de Orígenes. Para quem não sabe, Clemente de Alexandria, também pai da igreja, foi o mentor, né, de Orígenes, né? E se você analisar, né, esses dois teólogos / filósofos, certamente Orígenes é o mais famoso, ele superou seu mestre, né?
Amigos e adversários são unânimes em reconhecer a importância capital desta obra, que é a obra Princípios, né? Os adversários proscrevem-na como herética. Os amigos, ao contrário, defendem sua ortodoxia, insistindo em que tudo depende da interpretação correta. É evidente que os elementos filosóficos continuam muito estreitamente ligados aos elementos teológicos, não se devendo separar um dos outros, senão rarem muito cautelosamente, cautelosamente. Em geral, será preciso interpretá-los em conjunto. Apresentaremos, em primeiro lugar, um esboço dos princípios, o qual nos permitirá delinear o sistema de origens. A seguir, estudaremos o objetivo da obra, bem como seu método e suas relações para com a sua filosofia grega. Eu acredito que você, assim como a maioria dos estudantes de teologia brasileiros, conhece as obras de Champlin. Então, Champlin, ele, nas suas obras, digo isso porque eu tenho as obras de Champlin não somente para consulta, mas porque eu já li toda a enciclopédia de Champlin durante 10 anos, 6 volumes, né? E já li todo o Novo Testamento em 12 anos, todo, os 6 volumes, eu já li tudo. Então, o que eu percebi nas obras de Champlin? Ele insiste em dizer, tanto na enciclopédia como no Novo Testamento, no Antigo Testamento também, que ele seguia, ele tinha uma inclinação, ele percebia que a teologia, a filosofia dos pais gregos, como foi Clemente, como foi Orígenes, era uma teologia mais otimista, ele gosta de usar esse termo. E a teologia ocidental, de quem falava e escrevia em latim, como Agostinho, Tertuliano, era uma teologia, ele chamava de teologia pessimista. Por quê? Porque Orígenes acreditava no universalismo, a possibilidade do sujeito morrer no pecado, né? E mesmo após morte biológica, ele ter oportunidade de salvação. O que, biblicamente, eu não concordo, e nem os pais da igreja latina, que escreviam e falavam latim, como Agostinho, Tertuliano, Irineu, por exemplo, concordavam com essa teologia. O cara morre no pecado e teria uma oportunidade de salvação pós-morte. Então, por isso que ele é tão polêmico, Champlin, né? Porque ele vai dizer isso, que a teologia latina, ela é pessimista, manda o cara para o inferno e acabou. E a teologia dos pais gregos é uma teologia mais otimista, passa pano, né? O cara apronta tudo, morre sem salvação e ele vai ter oportunidade de salvação na eternidade. Então, o que é isso? Isso aí é universalismo. É uma doutrina na qual não vale a pena você ser santo, santificar-se, viver para Deus, se abster do pecado, porque no final das contas todo mundo vai ser salvo. Diabólica essa doutrina, né? Então, Orígenes, esse cara, ele cria desta forma. Aí talvez você pergunte, mas pastor, por que se estuda ele? Porque ele foi importante nas origens cristãs, ele foi um pai da igreja importante, embora tenha escrito muitas coisas estranhas, né? Ele tenha feito muita especulação, talvez por conta dessa inclinação forte filosófica dele, ele vai escrever, ele vai produzir muita coisa. Então, foi um teólogo filósofo assim, que não pode ser ignorado quando você estuda patrística, quando você estuda filosofia cristã. Certo? Que mais? Exposição, sumário, ou seja, um resumo desta obra, né? Princípios. A obra começa por um prólogo em que Orígenes explica o significado da palavra arché. Arché, né? O termo grego para origem, princípio, né? A palavra arché, ele dá o sentido de verdade básica do cristianismo. No intuito de dissipar quaisquer dúvidas acerca destas verdades básicas, o autor trata de arrolar, desde logo, os pontos aceitos como seguros por todas as igrejas e os que são tidos por menos certos ou duvidosos. A própria obra divide-se em 4 partes, que podem ser assim caracterizadas segundo Curtschall. Esse daqui é um autor aqui. Número 1, como a gente pode sumariar, resumir a obra Princípios de Orígenes. Número 1, Deus. Livro 1 vai falar sobre Deus. Conteúdo: as 3 pessoas divinas, as criaturas espirituais, sua origem, natureza, liberdade, queda e restauração. A animação dos astros, a diferença entre o ser material e o ser imaterial. Então, como se fosse uma
como foi dito aqui no início, essa obra é como se fosse uma espécie de introdução à sistemática, uma tentativa de sistematizar a doutrina cristã. Então ele começa primeiramente falando sobre Deus. E até hoje muitas teorias sistemáticas começam falando sobre Deus, né? Sobre o ser de Deus, ontologia, o estudo acerca do ser, no caso, o ser de Deus. No livro 2, ele vai falar sobre o universo, o conteúdo do mundo, sua essência, seu começo e seu fim, a gênese dos novos mundos, a união do corpo, a alma, a queda do homem, sua redenção pela encarnação, do Logos, sua iluminação, santificação pelo Espírito Santo, a identidade do Deus do Antigo e da Nova Aliança, o fim do mundo, juízo, inferno e a bem-aventurança. Então, nesse segundo livro, ele vai tratar de várias disciplinas que hoje nas sistemáticas você divide. Por exemplo, para falar sobre alma, espírito e alma do homem, a sistemática geralmente elas dividem para falar sobre antropologia, né? Aí diz aqui que vai falar sobre o fim do mundo, por exemplo, nas sistemáticas contemporâneas, você estuda isso aí, você vai estudar escatologia, não é verdade? Por exemplo, para falar sobre redenção e encarnação, a gente vai estudar cristologia, né? Por exemplo, que a gente vai estudar sobre criação, né? Os mundos, normalmente nós estudamos isso na disciplina de Deus. A gente vai estudar sobre Deus, aí tem lá uma subdisciplina, que é providência. Então percebe, como não havia, era o início do início ali, né? No século III, muito interessante isso, né? Ele pega no livro 2, ele fala, vou falar sobre o universo. Aí ele mescla um monte de coisa. Mescla a antropologia bíblica, mescla a teontologia, mescla a escatologia. No livro 3, a liberdade. Qual é o conteúdo? A relação entre Deus e o homem, né? Pecado e redenção, liberdade humana e justiça divina. Os poderes hostis ao homem e as paixões, a educação que Deus dá ao mundo. Então, no livro 3 vai falar sobre liberdade. Então, liberdade humana e justiça divina. Onde se estuda isso hoje em dia na escatologia? Na teologia sistemática, melhor dizendo. A gente estuda em soteriologia. Vai falar sobre predestinação, eleição, liberdade, livre-arbítrio, né? Só que ele mesclou mais algumas coisas. Ele falou sobre as paixões, falou sobre as paixões humanas, ou seja, seria a martiologia, doutrina do pecado, né? Livro 4, Revelações. Qual é o conteúdo? A inspiração, o tríplice sentido da Sagrada Escritura, a necessidade de exposição da Escritura. Os últimos capítulos contêm um sumário dos 3 primeiros livros. A obra contém muitas repetições, mas convém notar que o autor, as mais das vezes, se dá conta disso. De qualquer maneira, é fácil discernir o plano de uma suma cristã, em vista da forma especulativa que Orígenes lhe imprimiu. Filósofo. A obra pode chamar-se com razão uma suma escolástica, segundo a criteriosa observação de Cairé. Então, na última parte do livro, na parte 4 do livro, ele vai falar sobre a inspiração, a necessidade da exposição bíblica. O que é isso? Bibliologia. Então ele divide a sua teologia sistemática em 4 capítulos, ou 4 partes, misturando tudo, né? Hoje a gente estuda tudo muito separadamente, cristologia, pneumatologia, escatologia, eclesiologia, soteriologia, enfim. O objetivo da obra, qual foi esse objetivo? Orígenes declara visar primeiramente os fiéis que aspiram a uma compreensão aprofundada das verdades da fé e, secundariamente, os hereges, entre os quais inclui os filósofos, a fim de rebater os seus ataques. Então, ele tinha 2 pessoas em mente, tanto crentes, fiéis, quanto os ímpios, os ateus, os hereges, né? Qual era o propósito? Alcançar esses 2 grupos, ou seja, trazendo instrução, trazendo mais luz, mais entendimento para aqueles que já eram crentes, e era uma tentativa também de levar os hereges, né, a voltar a crer na ortodoxia, segundo Orígenes, né? Sua intenção é, pois, ensinar a todos, fiéis e infiéis, os princípios, ou seja, as verdades básicas da fé, as quais se agrupam em torno de Deus, do mundo, do homem e da revelação. Então, quando a gente ouve esse termo, né, qual é o nome dessa obra? A principal obra, uma das principais obras de Orígenes. O princípio, né? Ou princípios.
possivelmente alguém pode cair no erro de achar que é uma obra que vai tratar das origens, cosmogonia, a criação tão somente. Não. Princípios no sentido de princípios da fé, elementos básicos da fé cristã, é esse sentido, tá? Não pode haver a menor dúvida de que Orígenes tenciona ser antes e acima de tudo, e quase diríamos exclusivamente teólogo. Como tal, procura entranhar-se nos tesouros da fé com a ajuda da especulação, a fim de vir em auxílio dos fiéis e dos infiéis. A filosofia lhe serve de simples auxiliar e serva para a elucidação especulativa das verdades de fé. Embora ainda não empregue a fórmula fides quaerens intellectum, a sua atitude e o seu modo de proceder condizem plenamente com ela. Seu propósito, diz, é especular a palavra de Deus. Philosoin ta karta ton logon. É um termo grego aqui, filosofar segundo a palavra, ou seja, fazer reflexões filosóficas conforme ou segundo a palavra. Que palavra? A palavra de Deus. Philosoin ta karta ton logon. Ok? Portanto, note, é como sempre digo, né? Todo teólogo que é também amante, usando o termo aqui positivo da palavra, amante da filosofia, eu acho que ele acho positivo, acho bacana. Mas ele precisa vigiar na sua especulação, excesso de especulação nas reflexões teológicas. Podem, às vezes, prejudicar. É que eu sempre digo, eu também gosto muito de filosofia. Mas quando a filosofia contraria a ortodoxia, a Bíblia, eu fico com a Bíblia ao invés de ficar com a especulação filosófica. É óbvio. E eu penso que muitos dos erros de Orígenes se deu por conta desse excesso de especulação. Mesma coisa em Champlin, para falar de um teólogo moderno. Champlin, teólogo, sim, mas ele também fez filósofo. Mas a sua filosofia o fez incorrer aí muitas doutrinas estranhas, muitas, não são poucas não. Na área da escatologia, na área da soteriologia, na área da cristologia, todas as áreas. Esta atitude se evidencia no cuidado com que verifica, desde o início de sua obra principal, o que há de seguro na tradição da fé e o que é mais ou menos suscetível de dúvida. A mesma posição se observa, aliás, em todas as suas obras. Seu ponto de partida é, invariavelmente, uma verdade de fé, ou mais exatamente um texto escriturístico, de onde se lança as suas especulações, às vezes bastante ousadas. Orígenes é, como se vê, um discípulo fiel de Clemente, distinguindo-se, embora enquanto dialético, dos simples fiéis. Compartilha, todavia, com eles a mesma fé, que procura enriquecer com a especulação. Sente-se como que obrigado a transcender a simples fé e atender para uma teologia especulativa. Veja bem, essa é a análise que é feita de Orígenes. Ele se vê obrigado a sair do simples. Eu também, eu não sou muito... Quando os anos passam, né, você quer sair do básico, é óbvio, né, é natural que você queira evoluir, que você queira progredir, sair do simplório. Porém, mais uma vez, Orígenes sentia necessidade da especulação. Ele queria sair daquilo que era simples, partindo para a especulação. E quando ele partia para a especulação, ele ignorava doutrinas básicas da fé cristã. Né? Ignorava como a questão do universalismo. Né? Como ensinar isso? O camarada vive a vida todo dia no pecado, não quer se arrepender, morre no pecado, aí ele vai ter uma oportunidade de salvação pós-morte. Então, esse é o problema. Ele sentia-se obrigado a transcender a simplicidade da fé. E Paulo vai falar sobre essa questão da simplicidade da fé. Ele escrevendo para a igreja de Corinto, ele vai dizer, eu receio. Eu sei que vocês saiam, deixem a simplicidade que há em Cristo Jesus. Olha só. Então, por quê? Porque Paulo, mesmo sendo um erudito, ele sabia que se partisse para a especulação filosófica acerca de Cristo, ele poderia incorrer em muitos erros. Esse erro que Orígenes caiu, né? O estímulo principal veio-lhe da própria escritura. Não foi a recomendação platônica da dialética que o conduziu à especulação, mas sim Salomão. Olha. E Jesus, Yeshua, filho de Siraque. Aqui está citando aqui o autor do livro de Eclesiástico, que é um livro apócrifo, né? Bem como o apóstolo Paulo, que nos exorta a ministrar sã doutrina
e refutar os contraditores, conforme Tito 1,9. Perdão. Sobretudo, porém, foi Cristo quem nos convidou a prescrutar as Escrituras, a inquirir e abater sem intermissão até que se nos revele o seu conteúdo. O êxito desse trabalho de pesquisa, pensa Orígenes, irá beneficiar não somente os cristãos letrados, mas também os mais simples. Nosso dever é cavar cisternas profundas no chão das Escrituras para nos abeberarmos e darmos a beber aos outros. Et in tantum fadiamus ut superabundante. Ele vai citando aqui, vou ler esse trecho grande aqui, trecho em latim. Sapitiembus et inceptiembus debitur ecto doctor ecclesiae. Cara, pena que não tem a tradução aqui. Método. A especulação se apoia na revelação. Era o método de Orígenes. A especulação se apoia na revelação e procura aprofundar o patrimônio da verdade. É claro que tal empresa, né, é inexequível sem uma exposição adequada da Escritura. Necessita-se, além disso, de um critério que nos permita julgar da verdade ou da falsidade da interpretação escriturística. Isso é perigoso. Ele falou, qual é o critério? O método dele era esse. Eu especulo baseado na Escritura. Aí ele coloca aqui, sim, mas qual é o limite? Quais são os critérios? Quais são os limites nessa interpretação? Qual é a interpretação? Só alegórica, como os teólogos de Alexandria seguiam? Ou é a interpretação literal, gramatical, histórica, que Antioquia seguia? Então, sempre podemos assim afirmar que Orígenes ele pisava em ovos ao fazer sua teologia por conta do seu excesso de especulação filosófica. Excesso. O critério da especulação cristã é a tradição apostólica. Vamos lá. Qual é o critério? Então, segundo Orígenes, seria a tradição. Na qualidade de teólogo cristão, Orígenes sentiu as dificuldades decorrentes de uma doutrina de fé ainda não suficientemente fixada. Falávamos aqui do século III. Não havia sido definido ainda a divindade de Jesus. Isso vai ser definido só nos primeiros concílios do século IV, praticamente quase 100 anos depois dele. Né? A divindade do Espírito Santo. Então, digamos que alguns vão dar até mesmo um desconto para Orígenes, porque a teologia estava ainda se desenvolvendo. Falo muito isso na nossa outra série, né? Curso da História da Teologia. Né? Então, o que a gente percebe? A gente percebe e a gente nota que esses pais, os primeiros pais do século I, II e III, na tentativa, no afã de trazer uma sistematização da fé, de tentar compreender melhor a fé, de tentar explicar, de criar fórmulas, confissões, ou sistematizar a doutrina, eles cometeram erros. Né? Eu acho até que é para se dar um desconto, porque eles foram os primeiros. Né? Hoje a gente tem tudo mastigadinho, tudo definido. Mas eles, no afã de tentar definir ali logo nas origens, eles fizeram especulações assim absurdas, falaram muita besteira. Essa que é a verdade. O que mais aqui? A fim de pôr-se ao corrente do que era aceito universalmente e do que permanecia mais ou menos indeciso, empreendeu extensas viagens que o conduziram até Roma. E para determinar a doutrina autêntica da igreja, adotara-se o seguinte critério. Deve ser tido por seguramente verdadeiro aquilo que foi pregado desde os tempos apostólicos. Baseado neste critério, Orígenes distingue dois grupos de verdades. Ao primeiro, pertence às que são essenciais à fé cristã e por isso devem ser aceitas por todos os cristãos. Talvez aqui estivesse se referindo o quê? Ressurreição de Jesus, a encarnação do Logos, do Verbo. Isso aí são questões básicas. Jesus morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, ok. O segundo grupo é constituído das verdades que não contém tão claramente na tradição apostólica. Compete à especulação pronunciar-se acerca das mesmas. E aí podemos dizer que
muitas heresias surgiram por conta dessas questões que não estavam muito definidas, né? Que não estavam muito definidas. Aí eles começaram a filosofar. Aliás, você já ouviu falar sobre isso? Na escolástica, no período ali de Tomás de Aquino, no século XIII, na teologia, filosofia medieval, essa questão da especulação acerca de questões que ficaram abertas no cristianismo, questões secundárias, terciárias, trouxe muita loucura. Você já ouviu falar assim, falando, para com isso, vamos discutir o sexo dos anjos, já ouviu essa expressão? É oriundo da escolástica, oriundo da teologia medieval, da filosofia medieval. Porque, de fato, eles se reuniam para discutir, para saber se os anjos tinham sexo, verdade, era verdade. E chegavam a se reunir, os teólogos, os filósofos, chegavam a discutir quantos anjos poderiam bailar em cima da ponta de uma agulha. Você vê. Então, note, ele apoiava isso. Ó, naquilo que ficou aberto, a gente tem que especular. Tem que fazer reflexões, ainda que sejam absurdas. É um perigoso, né? A seguir, enumeraremos algumas dessas doutrinas inseguras e algumas das que permanecem indecisas, limitando-nos sempre àquilo que apresenta algum interesse filosófico. Para Orígenes, os elementos seguros da tradição apostólica são, entre outros, primeiro, há um só Deus que criou e ordenou todas as coisas. Criar significa tirar do nada. Legal, então ele seguia a ortodoxia. Criação ex nihilo, do nada. A alma, ponto 2. A alma é a substância dotada de um princípio vital próprio. Ao deixar este mundo, ela é recompensada com a vida eterna ou relegada ao fogo eterno, de acordo com seus méritos ou culpas. Isso aqui parece que no início aqui ele entendia que as almas iam eternamente para o fogo do eterno, embora posteriormente ele tenha crido no universalismo, né? 3. A alma racional é dotada de livre-arbítrio. É ela própria que decide seu destino em meio à luta contra os poderes adversos. A influência dos outros neste ponto é nula. Então, temos aí um pai da igreja que defendia, digamos, o livre-arbítrio. Não cria que qualquer movimento do cristão já fosse algo determinado, né? Pré-determinado por Deus, né? Já tinha sido uma espécie de decreto, né? Os reformados gostam muito desse termo, os decretos de Deus, decreto divino, né? O mundo foi criado e, por conseguinte, teve um começo temporal. Tornará a ser destruído em vista de sua corrupção. Outro ponto, que é a Sagrada Escritura, inspirada por Deus, comporta um sentido espiritual além do sentido literal. Ele seguia aqui, então, a interpretação alegórica, né? Os elementos ainda indecisos e duvidosos da tradição apostólica são, entre outros, ainda não se decidiu com segurança se a alma se origina do sêmen dos progenitores ou se tem alguma outra origem. Até hoje é debatida essa questão, né? A teoria para ver se a alma é originada no momento da concepção ou se existe a teoria da pré-existência da alma. Tem muitos cristãos aí que seguem essa teoria. Eu não acredito nessa teoria. Eu acredito no que a Bíblia diz, né? Que a alma é criada no momento da concepção. Mas é que se for esse caso, ainda não consta com certeza se ela se origina por geração ou não, nem se advém do corpo ou de fora ou não. Embora o mundo tenha um começo e um fim, permanece indeciso se não foi precedido por outro ou se não será seguido de algum outro mundo. Então, questões aí para reflexão. Existiu um mundo antes deste? Existem muitos cristãos aí que seguem a teoria, né, a teoria pré-adâmica de que Adão não teria sido o primeiro homem. Havia existido outra raça de homens, hominídeos, e até mesmo outro mundo antes do nosso, e que vai haver outro depois desse. Para evitar um juízo injusto acerca do cometimento de Orígenes, não se deve perder de vista que, em vários pontos importantes, ele não estava em condições de verificar o conteúdo exato da tradição apostólica segura. O primeiro grande teólogo a empreender uma aplicação consciente e sistemática da especulação à verdade revelada não dispunha ainda de um conjunto doutrinal definido em todos os seus pormenores pela Igreja. Antes, teve de contentar-se em substância com as verdades fundamentais dos símbolos dos apóstolos. Sua ideia diretriz foi indubitavelmente sã e correta. Então, ele tinha boa intenção, em outras palavras, né? Só que estamos aqui no meados do século III. O cano, que nós conhecemos, com 27 livros definido ali, as epístolas pastorais, epístola de Paulo,
as epístolas de João. Então, os 27 livros que nós conhecemos não era definido. Só aí já começa a bagunça. Só aí ele já estava tirando no escuro. Muitas obras que eram tidas como inspiradas, né, eram lidas na igreja como se fosse Bíblia. Por exemplo, Epístola de Barnabé, várias outras epístolas eram lidas como se fossem, né, obras inspiradas pelo Espírito Santo, que hoje simplesmente não constam mais. Nós não consideramos e não fazem parte do nosso cano, só para início de conversa. Tá certo? Fico por aqui. Até a próxima aula. Deus abençoe. Graças a Deus.